E aí, meus queridos? Ó, isso aqui é a minha bibliografia de estudo para preparar as minhas aulas. A maior parte, obviamente, aqui é de direito constitucional, mas como direito constitucional ele acaba tocando em vários temas de outras matérias, então para entender melhor eu sempre tenho um livro das outras matérias. Então, nessa pilha aqui, vai encontrar, por exemplo, direito do trabalho, né, internacional, que são matérias à parte. Né? Você vai encontrar penal, tem um par de coisa de penal, tributário, eleitoral, porque no dia que eu decidi, que eu escolhi essa caminhada de ser professor, de dar aula, eu tinha na minha cabeça assim, vai, caraca, se alguém me faz uma pergunta e eu não sei, eu vou ficar um pouco preocupado. E tu bota fé que todos os dias alguém me faz uma pergunta que eu não sei, todos os dias, cara. E todos os dias eu tenho espaço para crescer, eu tenho espaço para aprender, eu continuo sempre buscando mais. Então é uma busca incansável. E por que eu estou mostrando essa pilha para você aqui, dos livros que eu utilizo para preparar as minhas aulas? É que eu que sou um simples professor, gosto de estudar para aprender a minha matéria, gosto de entender o que eu estou fazendo, exatamente para não falar besteira, para não falar merda. Eu tenho toda essa preocupação aqui de estar embasado exatamente para você, que é meu aluno, conseguir ter a melhor aula possível. Como eu ministro muitas aulas para concurso público, então geralmente as informações são sempre bem sintéticas, né? São sempre bem objetivas, elas são, como é que eu posso dizer? O objetivo dela é só fazer você passar na prova. E aí agora, em poucos dias, eu recebi o convite para palestrar no congresso e tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais. E para que as pessoas às vezes ficam pensando, pô, mas será? O cara dá aula para concurso, o cara vai conseguir trabalhar no congresso jurídico? Isso é exatamente por causa da minha preocupação, né, com o conteúdo, exatamente para trazer o melhor conteúdo sempre. E aí domingo, né, assim como vocês, eu fiquei assistindo ali o impeachment, né, do presidente. Foi discutido na Câmara dos Deputados. E eu fiquei me questionando, assim, diante da vasta riqueza das declarações que foram proferidas na Casa Legislativa principal do nosso país. Eu fiquei pensando, por que será que as pessoas elas não se dedicam a dar o seu melhor e a qualificar o seu discurso, ou se aperfeiçoarem para elas conseguirem realmente fazer a diferença naquilo que elas fazem? Eu fiquei imaginando, falei, cara, eu que sou um simples professor, tenho uma preocupação de passar para o meu aluno conhecimento, por que o cara que é responsável por elaborar a norma não tem? Porque quando o cara que é responsável por elaborar a norma não tem essa preocupação, existe uma grande tendência de desvirtuamento do processo legislativo necessário para a elaboração dessa norma. E não só do processo legislativo, mas de todo o processo. E aí surgem aberrações jurídicas como várias das que nós vimos aquele dia. E obviamente aquelas aberrações jurídicas elas não tiram a legitimidade popular, o anseio da sociedade pela retirada do presidente do poder, considerando que o nosso presidente perdeu o controle do país. E a perda desse controle se deve especificamente pela perda da sua força política. E nós vimos no domingo exatamente isso acontecendo, né? Então, este é um divã jurídico que eu quero compartilhar com vocês para atender às diversas demandas, às diversas perguntas que os alunos têm me mandado. Professor, o que acontece agora no impeachment? A presidente já está impeachmentada, não está? Ela perdeu o cargo, não perdeu? A decisão da Câmara tem natureza o quê? Então, eu vou te dar um breve relato de como funciona o processo de impeachment. Inclusive sob a nova orientação do STF, que mudou agora para este processo. Então, para que você não tenha dúvida e para você sentir a segurança de que o que eu vou falar tem fundamento jurídico, né? Por isso que eu coloquei essa pilha aqui atrás, você não ficar, mas eu acho. Não, eu não vou falar o que eu acho, tá? Eu vou falar o que juridicamente deve ocorrer. Então, o processo de impeachment, ele é bifásico,
no sentido em que ele passa pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, por isso que depois da autorização da Câmara dos Deputados, que emitiu o chamado juízo de admissibilidade, esse processo segue para o Senado Federal. Então, o Senado vai compor uma comissão agora, e esta comissão ela vai verificar se esse processo está tudo ok, e ele vai para plenário do Senado, que vai decidir se este processo deve seguir ou não. Ou seja, a decisão de instauração do processo, segundo orientação recente do Supremo Tribunal Federal, depende da aprovação da maioria simples dos senadores. Ou seja, se a maioria simples dos senadores decidir que este processo deve ser iniciado, deve ser instaurado, então ele será instaurado na casa. Calma, não houve condenação ainda, só é uma decisão para instauração. Ou seja, um novo juízo de admissibilidade vai ocorrer agora no Senado Federal. Ocorrendo esse juízo de admissibilidade, ou seja, instaurando o processo, a Constituição Federal, lá no artigo 86, ela vai dizer que a presidenta ficará suspensa das suas funções pelo prazo de 180 dias. Este é o prazo que o processo tem para ocorrer. Pode terminar antes, pode terminar depois. Se terminar antes, ocorre julgamento e a gente vai ver o que vai acontecer. Se terminar depois, a presidenta volta ao exercício das suas funções e o processo continua. Então assim, ela não está fora do poder ainda, não está calma nessa hora, né? Não está calma nessa hora. Mas Daniel, quem que assume a presidência da República se o presidente ficar suspenso? O vice-presidente da República, a função dele principal é essa, substituir o presidente nas suas ausências. O vice-presidente, quando assume, ele assume na função de presidente, então ele vai agir como presidente. Simples assim. Tá, Daniel? E se porventura a presidenta foi impeachmentada, ou seja, o seu mandato se terminar porque decidiu-se que ela cometeu crime de responsabilidade. Se ela foi impeachmentada, o vice-presidente vai ficar na presidência. Michel Temer, então, assume a presidência da República e fica até o final, salvo se ele também sair do cargo por qualquer que seja o motivo. Então, havendo impeachment da presidenta Dilma, o vice-presidente da República assume o seu lugar até o final do mandato. Pronto. Esse é o cenário político que nós temos. Uma outra pergunta que foi me feita falou assim, Daniel, mas ninguém tem prova do que ocorreu com a presidente. Por que a Câmara autorizou? Muito simples. A decisão da Câmara e do Senado no processo de impeachment não tem viés jurídico. Sim, não tem viés jurídico. A natureza dessa decisão é política. Não importa muito para a Câmara e para o Senado saber se a presidenta fez ou fez alguma cagada. Não importa. O que importa para a Câmara e para o Senado é saber se convém ou não convém processá-la e julgá-la e puni-la pelo impeachment. E é interessante essa parte, porque assim, boa parte das acusações contra a presidenta Dilma devem ter um desdobramento na esfera penal. Então, se ela for realmente condenada pelo impeachment, tem que ter uma condenação penal. O processo de impeachment não vai mudar se houver uma condenação. Por que não vai mudar? Porque a decisão tem natureza meramente política. O que o Senado decidir, se decidir impeachmá-la, acabou. Ela sai do mandato, ela perde o mandato e fica inabilitada para o exercício de função pública pelo prazo de 8 anos. E aqui o Judiciário não vai rever essa decisão. Por quê? Porque a decisão do Judiciário é jurídica e a dos Congressos é política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Agora, se porventura a presidenta Dilma for acusada da prática de um crime, aí vai para o STF enquanto ela é presidente e depois que ela sai da presidência desce para a Justiça Comum na competência que for do crime que ela vai ser processada. Ou seja, o cenário que a gente vislumbra daqui para frente, e aí tem que ter muito cuidado com esse detalhe, ele não está finalizado. Nós não temos ainda o impeachment da Dilma. Então vejo muitas pessoas comemorando, a Dilma saiu. Calma, não teve Dilma saiu. A Dilma continua presidenta até que ela seja condenada pelo Senado Federal sob a presidência do presidente do STF. A condenação no Senado depende do voto de 2/3 dos membros, como foi o juiz de admissibilidade da Câmara, ou seja, depende de 2/3 dos 81 senadores. Então, temos muita água para rolar ainda, ok? Um detalhe importante. As pessoas perguntam assim, Daniel, o que você acha? As pessoas querem saber minha opinião, porque sabem que eu formo a opinião das pessoas. No sábado, quando eu participei do congresso da primeira jornada jurídica aqui em Cascavel, eu emiti um pouco da minha opinião. E eu falei o seguinte, nós temos que ter muito cuidado porque os fins não justificam os meios. Eu não posso, para atingir o fim de limpar a sujeira do poder político brasileiro, atropelar os processos e garantias constitucionais que foram construídos ao longo de séculos pela humanidade. Isso não. Eu acho que tem que se verificar o que é direito,
o que é dever, o que é processo, e vamos fazer de acordo com a lei. A lei está aí para a gente ser cumprida. Nós não precisamos atropelá-la. Então, ninguém precisa ter a brilhante ideia, vamos instalar a ditadura no Brasil. Não, isso é inconstitucional. Nós somos um Estado democrático de direito. Ninguém precisa ter brilhante ideia, vamos foder, vamos prender todo mundo. Calma. No desespero, nós temos a tendência de fazermos merda. Então ninguém precisa se desesperar. Existem no Brasil poderes constituídos. E esses poderes constituídos têm o dever constitucional de nos guiar neste momento de crise que estamos vivendo. Ora, uma coisa é inegável. A presidenta perdeu sua legitimidade popular. Então, se você perguntar para mim, Daniel, a decisão da Câmara, o que você acha dela? A decisão da Câmara dos Deputados que autorizou o impeachment do presidente, ela foi uma decisão legítima, pois representou a vontade da maioria dos brasileiros. Isso é fato. Porque se você analisar todas as manifestações brasileiras em favor ou contra o impeachment, eles representavam, né, a maioria e a minoria. Simples, ali você consegue ver exatamente a representatividade. Então a Câmara representou o povo brasileiro, ok? Agora, se você me perguntar, Daniel, os deputados, eles querem o bem do Brasil, por isso que eles derrubaram a presidenta? Ou os deputados, eles realmente querem resolver o problema do Brasil? Filho, você tem que ser muito apolitizado para acreditar que pessoas que são réus, assim como ela é, têm realmente interesse no bem do Brasil. Então o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, e esse agora é um viés político, sociológico, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma disputa de poder que começou logo na eleição. Ou seja, quem perdeu a eleição no segundo mandato da Dilma não aceitou essa perda. E a partir dali começou esse movimento de inflar a sociedade brasileira. Aí assim, eu acredito que o momento que o Brasil vive agora, nós precisamos trocar o poder. E por que precisamos trocar por poder? Porque não tem mais poder constituído no Poder Executivo brasileiro. Ele perdeu legitimidade. Ok? Ok. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter a consciência crítica de não acharmos que, assim como no maravilhoso mundo de Bob, todos os problemas do Brasil vão se resolver. Do tipo assim, vai acabar a fome, o desemprego vai acabar porque o Michel Temer vai assumir. Eu vi um post no Facebook muito legal. Michel Temer vai assumir, vai acabar com toda a corrupção, vai inflar a economia, vai acabar com o desemprego, vai organizar os ministérios. Sabe? Eu vi um monte de coisa milagrosa, como se realmente uma pessoa tivesse o poder de transformar o Brasil. O Brasil segue um princípio chamado tripartição dos poderes. O poder do Estado é dividido em 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, meu brother, se você quer transformação do Estado, você precisa de transformação nos 3 poderes. Eu preciso de um Legislativo não corrupto, eu preciso de um Executivo não corrupto, eu preciso de um Judiciário não corrupto. Enquanto eu tiver uma manchinha de corrupção em qualquer um deles, nós temos a tendência de repetirmos os mesmos erros. Então, assim, Daniel, você é a favor ou contra o impeachment? Hoje, na atual conjuntura política, a favor do impeachment, porque a presidenta não conseguiria mais governar sem a legitimidade popular. Entretanto, eu sou categoricamente contra os motivos que levaram as pessoas a pedirem impeachment dela. Por quê? Eles estão vendendo uma fantasia de que sem a Dilma o Brasil vai melhorar. E isso eu duvido. Por quê? Para melhorar, nós precisamos de mudanças drásticas, políticas e econômicas que durarão alguns anos. Então a crise não vai se resolver do dia para a noite. Desta forma, eu gostaria que com este vídeo, primeiro, você entendesse o que vai acontecer no processo. Segundo, você entendesse que você, como brasileiro, cidadão, precisa ter uma percepção mais crítica do que está acontecendo. Não simplesmente engolir tudo. Não simplesmente engolir porque é engraçado. Tipo, as pessoas assistiam e hoje elas compartilham no Facebook o que aconteceu naquele domingo como se fosse um grande circo. Na verdade, vivemos um pão e circo. O coleguinha cospe no outro, o outro diz que o coleguinha é viado, o outro diz que o coleguinha é bandido, e esse foi o grande circo, cada um tentando aparecer mais do que o outro. Uns dizem, eu voto no impeachment pela minha mãe, outros disseram, eu voto no impeachment pelo meu pai. Quantas pessoas votaram no impeachment para que o Brasil seja um país melhor? Então assim, temos que ter uma reflexão um pouco melhor. Por que, Daniel, eu preciso pensar nisso? Eu preciso pensar porque daqui a uns dias teremos eleições. E aí eu queria fazer uma sugestão para você, uma sugestão muito perigosa, mas uma sugestão que, na minha opinião, ela é transformadora. E eu compartilho a ideia de alguns. Por que não tirarmos todos aqueles que já tiveram poder alguma vez e colocarmos pessoas com novas ideias para o poder? Na verdade, eu defendo a ideia de uma renúncia geral. Renúncia geral seria todos os titulares do poder, se eles quisessem realmente
que o Brasil melhorasse, abram mão do poder e provoquem novas eleições para que todas as pessoas possam votar. Daniel, mas isso não está na Constituição. Não está. Mas do mesmo jeito que eles inventam emendas constitucionais para, por exemplo, legitimar a criação de municípios que foram criados de forma inconstitucional, ou então para liberar a mudança de partidos políticos sem que percam o seu mandato, dá para se criar uma emenda constitucional criando a renúncia geral. E a renúncia geral, se realmente eles querem a melhora do Brasil, todo mundo sai do poder e dá o poder para novas pessoas entrarem e fazerem a diferença. Você sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque tudo que vocês estão assistindo e eu estou assistindo é uma simples disputa pelo poder. Então, meu brother, você quer um Brasil melhor? Daqui a algum tempo vai ter uma nova eleição. Vote de forma consciente. Vote de forma crítica em alguém que realmente possa te representar. Em alguém que não encare aquilo como um circo, como uma festa, mas que encare aquilo como um lugar de transformação. Porque é assim que você quer ser representado? Você quer ser representado por alguém que cospe no outro? Você quer ser representado por alguém que, exalta a ditadura e a violência que ocorreu? Você quer ser representado por alguém que pratica crimes e responde processo penal? Então, na próxima eleição, vote em quem você realmente gostaria que estivesse lá e pudesse representar. Alguém que faria o que você faria se estivesse lá. Se você vota em bandido, você está dizendo o que você faria se estivesse lá. Porque a Câmara dos Deputados, segundo a Constituição, é representante do povo. Ok? Esse é um vídeo um pouco mais longo, um vídeo um pouco mais aprofundado. Ele é um pouco mais ácido, né, que eu posso dizer. Mas a ideia é fomentar realmente uma consciência crítica para vocês aqui. Não tem intenção de agradar, nem de tornar popular, mas uma intenção de mostrar para você a juridicidade do que está acontecendo e tentar despertar em você uma consciência crítica para que você realmente aja de forma diferente quando você tiver o poder de mudar. Porque o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo da Constituição. Use o seu poder para transformar o Brasil. Beijo no seu coração e até domingão no próximo Divã Sem Polêmicas. Esse é polêmico, o próximo não. Valeu, Brasil!